A gente entra com currículo, que aí a gente vai lá para a escola trabalhar isso. Entra com formação, cursos de economia solidária no nível médio, nível superior e nível de especialização. E entra com o trabalho das universidades saindo para além da formação para o trabalho de extensão e de incubação, que está dentro até de extensão, mas para pontuar. Isso é dentro de formação. O outro aspecto é o assessoramento técnico, permanente, universal, abrangente, sistemático, é assessoramento técnico. Segundo. Terceiro, comunicação, que é o que vocês colocaram aí. Tudo bem? Mais ou menos assim. Se fez mais confusão, você ajudou. Faltou um? Não, quer dizer, acho que faltou só para completar isso aqui, que uma questão central hoje em relação à universidade é que a gente fica muito com essa visão viciada das incubadoras de cooperativas. O grande problema nosso hoje é falta de tecnologia, falta de valor agregado. É isso que eu falei. Eu pulei, não sei se eu não falei, eu esqueci. Esqueci daqui. O mais importante é a questão da tecnologia. É que a gente, eu fui no seminário de avaliação do ProLink, mês passado, e a FINEP não está mais financiando o ProLink, porque a FINEP agora está com foco em tecnologia, hard, eles chamam de hard. E o técnico da FINEP disse que colocou para as incubadoras que não iam mais poder financiar a tecnologia social dentro daquele modelo que estava sendo trabalhado, e sim a tecnologia mais hard, que é técnica de produção, coisa do tipo. E que se tivesse projetos nesse sentido, que ele tinha recurso para investir, a FINEP poderia financiar. Um ano depois, não apareceu um projeto para ele, para poder receber financiamento em algo que é essencial para os empreendimentos. E a gente fazendo chinelo contínuo. Pois é, então a tecnologia é essencial, né, dentro desse... Não sei se a gente abre um tópico específico, talvez merecesse, ou se colocaria dentro da universidade, porque não é somente a universidade que desenvolve tecnologia. As instituições lá na comunidade também desenvolvem. Então são 4. Aumentei mais um, viu? 4. Só para ilustrar um pouquinho, que eu acho que faltou, do que eu escuto dizer, do pouquinho que eu tive de vivência lá atrás, eu acho que falta na história, quando a gente fala de educação ou de currículo, uma formação bem voltada para os gestores. Né? Porque no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social, eles estão fazendo, o governo federal o Ministério vem financiando, está aqui? Tá, exatamente, gestores, políticos, empreendedores e tudo mais, desculpa, verdade. Eles falam o seguinte, que é muito difícil você ter um sistema único de assistência social e cada vez que você vai num posto ou seja, no CRES, ou no CRAS, no CRES, você vai lá e você tem procedimentos distintos dos municípios que são vizinhos, né? Não estou nem falando de estado diferente, estou falando do município vizinho. E aí a gente pega uma coisa que, assim, muitas vezes a gente fala muito, e desculpa se eu for arrogante aqui na minha fala, a gente fala muito da base, mas a gente tem muito gestor, a gente tem muita dificuldade de compreensão, e além da dificuldade de compreensão, que eu acho que é mais grave, né? E aí eu justificando que a minha área de formação inicial é educação, de comunicação, né? A gente tem dificuldade de dizer o que é, e aí a hora que bate isso no gestor lá, o cara não entende, ou entende diverso do que a gente falou, né? Por culpa nossa e dele, e aí a gente não comunica e não consegue desenvolver as coisas. Então, talvez, eu acho que vai além de didática, Cláudia, vai numa história mesmo de unidade de comunicação, né? O que é que a gente tem como economia solidária, se a gente quer criar um sistema nacional de economia solidária, e o que a gente tem de informação em cima disso. Então, junto com a criação do sistema, você vir com um programa de formação para gestor, não só o gestor que está na base, para todos os gestores. Pode. Veja bem. Você quer o microfone? Fala, mas se ele está filmando, ele não está mais filmando. Deixa a gente assim. Eu estava aqui me lembrando
e 3 pessoas do Rio Grande do Norte estão aqui. Eu venho cobrando desde o ano passado dos meus colegas dos territórios uma comunicação com os demais territórios. Digamos, o Rio Grande do Norte tem 10 territórios, né, Marisé? São 10 territórios. Uma coisa que eu não admito, não aceito de Maria José, não aceito que meu colega está ali. Cada território trabalhar sem se comunicar com o outro território. Eu já bati isso em plenária, vou bater aqui, volto lá torrando isso aqui. Gente, eu sou do território central Cabugi, são 10 territórios, porque uma vez, pelo menos de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, os representantes dos territórios se unam para discutir o que está acontecendo no seu território, o que está acontecendo no outro território vizinho, para ver a dinâmica, se alguma coisa está... Aí só discute quando tem as conferências. Aí quer derramar tudo de uma vez só, faz um plano atropelado, mas as contas não faz aquela coisa que não fica bem encaixada e não traz um resultado satisfatório para a economia solidária. Aí eu pergunto, nós 3 estamos aqui, representando o Rio Grande do Norte. E quando chegarmos amanhã no Rio Grande do Norte, como é que esses territórios vão olhar para nós? Estamos aqui representando o Rio Grande do Norte e a nossa cidade. Mas temos que levar para o Rio Grande do Norte toda a nossa informação aqui adquirida e discutir agora em plenária com eles. Porque não tem, digamos assim, são 10 pessoas de cada território, uma pessoa, tudo bem. Mas tem 3 pessoas para representar o Rio Grande do Norte todinho. É preciso levar essa informação que está sendo discutida aqui para o estado do Rio Grande do Norte. E temos que fazer essa dinâmica. E se ficar isolado na energia, não vai funcionar. Mas, meu caro, eu quero dizer o seguinte. Quem administrava o nosso território lá no Trairica, eu sou do território rural, no Trairica são 15 cidades, era aquela empresa do Ceará. E nós tivemos problemas sérios com isso. Hoje a universidade, a UFRI, eu vou levar essa sua causa, a nossa causa para lá, e vou discutir isso lá com eles. Eu sou uma pessoa assídua no território rural do Trairi, né? Eu frequento todas as reuniões, eu só perdi as 2 últimas, por incrível que pareça. Uma foi para tratar do plano plurianual e a outra é esta que eu estou aqui, foi 27. Não, eu acho que assim, o que é importante a gente dizer? O que a gente tira da lição, né? Não é só no Rio Grande do Norte isso. Em todo lugar. Né? Todo lugar. Então a gente cria uma proposta dizendo que a comunicação ela precisa ser unificada, que a formação tem que incluir o gestor de economia solidária, seja em qual nível ele estiver, não só na base, e e o último que a gente fala é a história dos centros públicos e centro de formação. São as 3 prioridades, certo? Porque, veja só, uma coisa que a gente debateu muito lá na conferência, como você disse, no final, quer derramar, quer resolver problemas de tal de um só. Mas a gente também, com relação aos gestores, a gente partiu para a seguinte situação. Muda o governo, muda o gestor. E aí me cai uma pessoa totalmente sem conhecimento, que não sabe nem realmente nem ouvir falar em economia solidária. Então uma coisa que a gente lá em Sergipe estava debatendo era isso, que com a implantação do Programa Estadual de Economia Solidária, a gente fosse conversar com os prefeitos nas bases, quando viesse para a questão municipal, e que na estadual fosse uma questão de quem tem técnica, que conheça realmente a questão do conhecimento em economia solidária, que a pessoa passasse por uma formação, fosse fazer uma visita em outro estado, se não quiser passar pelo crivo do estado para não se sentir constrangido ou alguma coisa, mas que tivesse essa vivência, pelo menos básica, da economia solidária. Porque você tá sem saber o que você vai fazer. E aí quando você chega numa plenária, pau, porque o empreendimento vem de sola. Já está andando. Então, ele já vem de história. Então, isso aí, essa questão aí de a comunicação entre os estados que são maiores, que tem tal, passa por isso aí. Na indicação, como a gente vinha discutindo, aí eu volto para minha seara no momento que eu estou mais.
Na política para a mulher, quando a gente vai para a indicação da coordenadora, a gente vai falar com o prefeito, com a prefeita, que pelo amor de Deus, na indicação da coordenadora de política pública para a mulher municipal, ela venha com uma base. Se ela não tiver base, mande ela para a gente, ou a gente vai até lá, para que ela tenha um conhecimento, para ela não chegar lá sem saber. Então a gente tem que olhar isso também. E não esqueça que o cargo de gestor é um cargo político. Eu queria só objetivar, já que a gente já discutiu, já está no calor, para a gente poder dar um rumo, como eu também estava no grupo, eu queria contribuir. Nós temos aqui 4 pontos que eu acho que é prioritário, que é a formação, a inclusão da tecnologia, a comunicação e o assessoramento. E assim, aos empreendimentos. Então, assim, como sugestão, a gente tem essa dificuldade, sim, da formação da base, a formação de gestor, empreendimento e entidades de fomento. Eu acho que dentro da conferência a gente viu que os três eixos têm dificuldade. Então eu acho que a gente pode priorizar e fortalecer a formação de quem trabalha com economia solidária antes de qualquer coisa, porque não está andando. Infelizmente não está. E a gente vai ter uma falta muito grande, pelo menos na nossa delegação na conferência, por conta disso. Porque não tem essa conscientização e esse trabalho. Então a gente está pecando. A gente vai querer alargar, expandir em grande quantidade, mas sem qualidade. Então essa escala não funciona. Então eu tenho como sugestão fortalecer a formação de quem realmente trabalha, tanto dos gestores públicos, quanto dos empreendimentos e das entidades de apoio. Eu acho que isso é uma proposta, eu acho que a gente pode fechar, não sei vocês, mas a gente tem que fortalecer, puxar essa bandeira, é prioridade. A segunda, eu acho que a gente pode dar um jeito de casar a tecnologia com a questão da comunicação, porque uma ajuda a outra, e a gente está precisando da tecnologia sim. Todo mundo está progredindo com isso. A gente vai ficar atrás, ninguém vai acompanhar a gente, a pessoa da economia solidária ficou lá, não teve esse avanço tecnológico. Eu acho que a gente tem que se adaptar. E a terceira proposta, eu acho que a gente pode caminhar dentro do assessoramento, sim. O assessoramento aos empreendimentos, aquele assessoramento técnico, porque infelizmente não tem. E quem está implementando o projeto de política integrada de economia solidária está vendo isso na base dos empreendimentos cobrando a gente. Então, se a gente está construindo centro público, está levando equipamento, está levando outras coisas, a gente tem que formá-los tecnicamente, sim. Porque senão vai morrer. Porque não é todo dia que a gente está lá debatendo, levando alguma coisa. Então eu acho que a gente pode ajudar, é aquela coisa, não é só dar o peixe, é ajudar a pescar. Então eles têm que ter a autonomia deles para trabalhar tecnicamente e ter também formação. Então eu acho que como sugestão a gente pode trabalhar essas 3 propostas como prioridade. A gente, é claro que ninguém vai deixar de usar nada, mas é mesmo puxar essa bandeira e defender, que eu acho que se a gente se juntar e mobilizar e chegar todo mundo no consenso, a gente consegue se fortalecer. Pois bem, irmã, que absolvo vários e não pegue mais. Ó, desculpa, como é que se chama? Ediane? Tá bem parecida com a proposta da Tati, não tá? Então, olha, eu botei aqui, ó, fortalecer a formação dos trabalhadores e trabalhadoras em economia solidária. A única coisa que eu acho que a gente viu foi mais a questão de tocar nesse ponto do currículo. A minha proposta mesmo foi priorizar a formação mesmo de base. Eu acho que a proposta do currículo, como algumas pessoas falaram, é uma proposta que merece mais discussão. Então eu não sei se é a longo prazo, né? Nossa, agora. Tá. A segunda proposta é articular tecnologia e comunicação da economia solidária. E a terceira é um assessoramento técnico para empreendimentos de economia solidária. Eu acho que a tecnologia e a comunicação são 2 questões. Todo mundo escutou? Podemos colocar 4, gente, não tem problema. O ideal é que a gente tivesse 3 bandeiras, mas nós podemos ter 4 bandeiras. A ideia é que uma cartela que tenha mais de uma prioridade não tem prioridade. Isso é o princípio. Tem que ter uma prioridade. Eu concordo plenamente com ela lá. Vocês acham que uma cartela escrita assim, fortalecer a formação dos trabalhadores e trabalhadoras em economia solidária, ela dá suficiência para o que a gente vai fazer? Eu acredito que não, porque se a gente observar quase todas as cartelas, está dando um foco assim, de centro de formação, que ele tem uma visão mais ampla do que propriamente a formação, né? A formação em vários aspectos e tal. Eu acho que se a gente fortalecer a formação, a gente pode cair no risco
reproduzir algumas ações, atividades e projetos e planos que já acontecem ou aconteceram e não têm o resultado que a gente espera. Olha, o centro de formação, que eu estou entendendo é o CEFES, né? É. CEFES, Ou alguma E coisa. o CEFES... Público de economia solidária, os dois que foram trabalhar. Porque o centro, na verdade, o centro público é um espaço físico, né? Quer dizer, não... Então, se é o que você fez, quer dizer, existe uma linha hoje de formação que é voltada tanto para gestores do CEPES, tanto para empreendimentos, né? Ela carece de recursos para sua viabilização. Na prática, ela está meio parada pela falta de condições de viabilizar. Então, eu acho que ela caminha nesse sentido. Se for essa questão do empreendimento, quer dizer, não é o ensino formal que nós estamos falando. Porque no ensino formal nós temos duas frentes. No ensino formal nós temos a demanda, que são os alunos, e a oferta, que são os professores. Quer dizer, são duas frentes no ensino formal que tem que tratar. Não adianta querer ensinar para os alunos se os professores não sabem. Né? Então, agora, o CEPES ele está focado nos atores da economia solidária. Né? E aí, o que carece hoje? O CEPES existe, só não funciona. Agora as coisas não funcionam porque não tem grana. No modo que eles sabe? Porque quando não tem recurso. Então, o que nós queremos para o CEPES funcionar? Fortalecer o CEPES é uma coisa genérica. Né? Agora, o que está precisando o CEPES para viabilizar? E esse é a informação que é voltado para gestores então acho que é a questão da informação. A questão da comunicação é uma questão fundamental. Ela não é tecnologia. Tecnologia é muito mais que isso. Né? Tecnologia, fibra ótica, é tudo, né? É TI, é tudo. Então, falta tecnologia. A universidade não trabalha tecnologia, as universidades que trabalham com a economia solidária ficam com essa coisa de incubação. Mas conversar com o setor tecnológico de ponta, física, engenharia, falar com genética. Química, genética, ninguém está conversando com esse pessoal. Sabe assim, adoro os sociólogos, adoro os ambientalistas, adoro os pedagogos. Não dá conta de tudo. O mundo é muito mais complexo. E aí a universidade tem que trazer resposta para a gente conversar com o setor tecnológico de valor agregado. Ou senão a gente vai ficar no chinelinho de continha. Também acho bem bacana. Isso não é economia. Isso não vai garantir nada. E aí o assessoramento técnico vai colocar também, que é outra questão. Né? Então eu acho que é esse conjunto. Eu acho que aí tem que buscar, o que até agora apareceu aqui. Eu acho que tem que buscar definir quais são essas 3 prioridades. Né? E toca o barco porque vai vir contribuições de outras regiões também, né? Que vão estar somando a essas. Né? Aqui vem a compreensão dessa região, que é mais determinante hoje. Não, mas a educação, mais informação entra no CEPES. A gente pode encaixar ali. Porque é a mesma coisa, fortalecer o CEPES para poder fortalecer a formação e a educação. Eu acho que a questão do currículo do CEPES encaixa. Só assim, que eu acho que é uma coisa, tentando juntar um pouco. Aqui, quando a gente faz um edital, normalmente todos os projetos que a gente recebe, né, Karina? Tem formação, todos têm. Mas muitas vezes a gente sente falta de a gente ter, embora tenha discussões, tenha conferência temática, etc., de uma diretriz, algo que seja dentro de um programa de formação em economia solidária, né? Algo que não seja só fazer cursos de economia solidária. Porque isso a gente vê que qualquer pessoa, não estou falando qualquer, como não é nem a melhor palavra, né? Mas que muitas pessoas que às vezes nem têm bagagem de economia solidária, pega lá uma cartilha na internet, chega lá e vai dar formação em economia solidária. E às vezes nem acredita no que está falando. Então a gente tem que ter uma diretriz, né, uma estratégia de formação em economia solidária. Quando eu falei formação e coloquei vários conteúdos dentro da formação, é no sentido de a gente ter como o exemplo do CEPES, que foi a ideia original do CEPES, foi ter um pouco essa referência, um centro de referência. Não como centro físico, mas como um conjunto, né, de princípios, de diretrizes e de pessoas, né, qualificadas para trabalhar com isso e ser multiplicador disso. Então, eu acho que fica a questão da minha fala é no sentido não de colocar CEPES, não é isso não, mas colocar não formação ponto, mas uma formação
pensada de uma forma ampla, estratégica, né? Que aí entra ações como o Cefes, entre esses cursos que Ediane coloca, compreendendo. Então, minha proposta é a gente deixar a formação e qualificar adjetivar a formação para deixar claro o que a gente está querendo. Como a falou, o centro de formação com o currículo, eles podem se juntar. Porque é justamente aí, quando o Cefes começou, quando a ideia do Cefes começou, o que foi que aconteceu? Muita gente foi para lá, por exemplo, vamos ver, a gente aí em Recife, né? Muita gente foi para lá, só que esqueceu de quando retornar para suas bases, é passar. Então, eu acho que a ideia do currículo fortalecido dentro do centro, quando você sai do centro, você vai ter bagagem para discutir o currículo. Então, assim, é juntar mesmo, juntar para fortalecer os dois, certo? E aí a gente fica com um eixo só, mas fortalecido de uma maneira casar mesmo. O que ocorre dentro do centro de formação, dentro das formações para o gestor, para o empreendimento solidário, para a assessoria técnica, vai com Deus, então, né? Eu queria levantar uma questão de ordem. Eu acho que a oficina está ficando esvaziada e nós não somos mais representativos. Não, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Isso aqui não é assembleia, tá? Não. Isso aqui, na verdade, é uma oficina de trabalho, né? Que na verdade, a assembleia vai acontecer lá na terceira CONAS. E aqui nós estamos fazendo a discussão para tirar alguns eixos que possam contribuir na discussão da Oficina Nacional, que vai tentar formular um documento para contribuir para a ação do gestor, do gestor. Né? Então, nós, assim, sabe, o que nós estamos decidindo aqui, certo, é em função das pessoas que estão aqui mesmo, né? Enquanto continuarem, estarão participando, estarão contribuindo. Porque nós, assim, o que vai acabar no final, saindo é um documento que os gestores podem utilizar ou não. É simplesmente uma contribuição, né? Quer dizer, que é resultado de uma reflexão que vem das regiões, que vai somar dentro da nacional e que vai sair um documento e que ele pode ou não utilizar no seu dia a dia. Então, não lembra. Agora, lá na CONAS, sim. CONAS a terceira CONAS é um lugar de disputa política, é um lugar de assembleia, e aí sim a gente vai discutir quórum, essas coisas, tá ligado? Então, todos que estão aqui são muito bem-vindos e são fundamentais, né? Então, vamos continuar. Um outro parêntese para questão de ordem também. Os voos das pessoas que estão aqui foram mapeados. E me parece que são a partir de 8 horas. A maioria a partir de 20 e 30, a grande maioria. De 20 e 30. Logo, nosso horizonte é 5h30, a gente faz um lanche e a gente tem pode sair daqui até 7 horas da noite, que chega com tranquilidade no aeroporto. Quem tiver horários de ônibus antes... Não tem. Não tem. Então, aí tem o seguinte, gente. Infelizmente, o que acontece? Tem pessoas que não estão aqui e que o voo é mais tarde, que poderia estar aqui e não está. Quem está aqui é porque está interessado na discussão. E é o momento que a gente tem para fazer isso. É difícil a gente conseguir se reunir. Está num momento político complicadíssimo. Muitas pessoas, se fosse em outra época essa oficina, com certeza poderiam estar aqui presentes e não estão. Então a gente tem que valorizar essa oportunidade, que é rara para a gente da rede, tirar o máximo de proveito que a gente possa tirar nesse momento. Eu sei que às vezes fica desgastante, às vezes fica cansativo. E mostra quanto que é difícil. Às vezes dá vontade de sair correndo. Mas é o processo. Né? Às vezes parece que vai dar tudo certo e de repente desanda e depois anda de novo. É isso. Então... meu som foi meu dia, agora já passou. Tá bom, já passou. Passou lá. Vamos que vamos. E aí? E aí, estamos bem? Juntar para fortalecer. A gente dividiu, mas agora tem que juntar. Gente, ó, ia ser um milagre se esse ponto não fosse polêmico. Esse ponto é polêmico em qualquer plano de qualquer temática. Né? A gente podia achar que era mais difícil lá no primeiro, lá no segundo não, mas nem no quarto. Agora quando você pega no mesmo ponto,
o conhecimento, educação, formação e assessoramento não tem como não ser. Eu tenho um vozeirão que eu faço. Tá beleza aí, Já voltou de manhã que ele estava fraquinho. Então, se eu entendi a discussão de vocês, a gente está em 3 pontos que são formação, de fortalecer a formação dos trabalhadores, gestores e gestoras de economia solidária. Ele é amplo, ele pode tanto estar aqui no currículo quanto ele está aqui no fortalecimento do Centro Público de Economia Solidária, Centro de Formação, desculpa, né? Centro de Formação CEFES. A gente tem a questão da comunicação, que a gente tem que ter uma, não sei se é uma metodologia, que nome que nós vamos dar para isso, mas um jeito de unificar a comunicação e fazê-la comunicar de verdade. É quase um plano de marketing, é isso mesmo. Só que antes do plano de marketing, tem que afinar o discurso. Qual que é o discurso de economia solidária que a rede de gestor quer? Qual é o discurso que a gente acredita e que a gente quer disseminar? Não sei se disseminar nem em qual veículo. Né? E aí você tem várias sugestões aqui. Você tem rede social, você tem boletim, você tem um monte de coisa. Né? Você está querendo deturpar totalmente a situação. Podia ser na Caixa Capital. Não, então exatamente o que eu estou colocando. Quer dizer, os veículos têm identidade. Prefiro na Time. Prefiro na Time. Posição política. Qual veículo? Vamos colocar no Estadão? Vamos colocar na Veja? A Veja está afim de falar sobre economia solidária? Não. Põe na Time. Na Time, New York Times. Por que não? BBC de Londres, mas então eu na Newsweek. Agora existe uma rede hoje, sabe assim, de comunicação no paralelo, sabe assim, que rola, sabe assim, TV alternativa, rádio alternativa, blogs, Facebook, tal negócio. Então nós temos a questão do conteúdo e temos também o canal de comunicação. Certo? Porque a Veja não vai. Ela também não vai querer falar pra gente o que é economia solidária. A forma como você vai chegar, fazer a informação, aí você tem muitas alternativas. A Record, através daquele programa que ela usa o R7 dela, ela já deu algumas pinceladas dentro de economia solidária. Só que eles não focam como um programa do governo e tal. Eles focam as ações. Aí eles focam a moeda dos bancos alternativos, as moedas sociais. Eles sempre vão e focam moeda social, isso e aquilo que vem dando. A pessoa fala em economia solidária, mas não tem o foco que a gente quer tanto. Ele entra muito no social e no comunitário. Podemos lá? Então lá. Além da formação de gestores, educadores e trabalhadores, o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos, a comunicação, o plano de comunicação que trabalha conteúdo e canal e o assessoramento técnico para os empreendimentos de economia solidária. Temos que elaborar agora uma cartela para cada um, ou eleger uma cartela dentre essas todas que melhor, ou se não uma cartela, parte de uma cartela, ou parte de 2, 3 que vão dar conta disso. E eu sei que não tem intervalo, mas eu preciso sair por 2 minutinhos para o banheiro. Vai lá, não, por favor. Tem bolso não. Oi? Outra vez você terminou cansado. Vamos ver se é assim. Para ver se tic-tac consegue. A ciência e tecnologia ficou aí no Instituto Superior? Ciência e tecnologia? Aí ficou comunicação, assessoramento técnico e formação. Fortalecer a formação. Os de base também são 4. São 4. Tá. Pessoal, eu acho que é isso, é escolher e formular. Só isso. Só precisa isso. Eu comecei a fazer, mas eu não dei conta de terminar. Eu sou a força. Pelo poder da caneta, você é He-Man. Tem que achar graça. Lê, Tatiana, o teu, que a gente vai tentando complementar. Bota o ponto e todo mundo vai jogando. Porque é melhor formular, porque dessa cartela aqui não dá pra pegar não, pra gente misturar. Como ponto de partida, então, tá? Não tá terminado, não. Dentro do ponto de partida fica mais fácil.
que a gente diz, a gente quer que, primeiro a gente quer que o Cefes não vá fortalecer. Olha, uma sugestão. No caso do Cefes, que a gente não tem que fortalecer, então, é um tema muito vago, sabe assim, falta dinheiro. Porque onde tem dinheiro tem qualificação. Olha, esse tem ponto estudo. que ela colocou de objetivo, Reinaldo, é fortalecer a formação de trabalhadores, trabalhadoras e gestores públicos de economia solidária, já é um ponto. A gente pode trabalhar em cima disso e melhorar a redação, porque é o nosso objetivo. Aqui não tem nada que a gente use. Então acho que isso a gente pode usar e a gente melhora o texto. Foi o que eu comecei a fazer, promover um plano de formação em economia solidária para empreendimentos, professores, gestores e multiplicadores, que foi o que eu pensei, os estudantes, quando você pensar em mudança de grade curricular, mediante a inserção da temática nos currículos do ensino médio superior, realização de cursos. Aí eu ia colocar a questão da universidade. Acho que o curso está dentro. Mas também a gente perde um pouco o foco, a gente não objetivar e a gente bota para a discussão anterior. Então não vai isso aqui, porque senão... Porque eu acho que a gente Não, podia pegar daquele texto que ela colocou, que é objetivo, que foi toda a nossa discussão, e focar naquilo. Porque aí a gente já está com um texto grande, já vai ter que mexer. Então não faz sentido, então tira. Porque Não, como tira, sugestão. deixa Deixa aí, vai como sugestão. Não, porque isso aqui então sai. Gente, tem isso aqui, ó. Desenvolvimento de ações formativas. Eu não estava gostando dele. Esse aqui, eu acho que esse início tá legal, que tá abrangendo o que nós estamos discutindo. Eu só fico na dúvida se seria realmente um plano, porque a gente vai botar um plano dentro do plano. Não é plano, não. É um programa, eu queria dizer que aquilo que eu estava falando de ser algo estruturante. Qual seria a melhor projeto. Programa. A gente tem que fechar. Qual é a palavra? Não é plano, é programa. O programa já existe, o Cefes não é esse programa? Ele já existe o programa. Então a gente pode Mas acrescentar o essa Cefes fez no final. contempla tudo que a gente quer de formação. É um programa. Não, o Cefes é um programa. A gente pode acrescentar no final do texto o fortalecimento do Cefes, porque já vai estar fortalecendo os que já tem. O Cefes nós trabalhamos muito na formação no meio do secundário, mas não para fora, em casa, escola, pessoas, não chama professor, chama Ela, ainda tem alguém de Pernambuco aqui? Inclusive, o nosso... Aqui tinha saiu. O nosso companheiro de Pernambuco falou bastante nesse quesito aí e não está aqui agora. É porque justamente ele deve ser ligado ao CERTA, né? Serviço alternativo, de tecnologias alternativas, que é justamente isso aí. De assessoria técnica. Maria Helena, Todo mundo tem que Está com sono. Ainda teve outro. Olha lá. Tati.
Então, podia, como a Tati está mexendo aqui, podia estar mexendo no outro já, né, pra gente... Foi 25 anos. Não é o verão. Era Glória de Coitado. Esse tá um passo bem complicado. Gente, ó, a gente viu uma proposta aqui que a gente está tentando uma adequação. Vê se vocês consideram e dão uma contribuição. 1023. Desenvolvimento de programa de formação interdisciplinar e continuado que possibilite a construção gradual e permanente da identidade grupal, certo? O fortalecimento das relações e da autogestão dos empreendimentos, que é aquela questão da identificação deles, que a gente sabe quem são eles, respeitando a cultura local, para associações, cooperativas, grupos informais, educadores escolares, gestores públicos, entidades de apoio, empreendimentos solidários e estudantes, bem como financiar pesquisas e trabalhos voltados para a economia solidária. Corta? Ah, tá, quando a gente fala para respeitando a cultura local, certo? A gente vai para todos. Isso. Então a gente tira assim e coloca, no caso assim, respeitando a cultura local, para todos os envolvidos, todos os atores envolvidos, bem como financiar, né, pesquisas e trabalhos. Porque justamente isso que a gente, como ela disse, ela teve lá nesse seminário do FINEP, e o cara disse que tinha lá, mas que precisava que a questão da pesquisa, da tecnologia que fosse usada, como ele disse, que a gente tem que fazer essa interface, porque está faltando. Lá em Sergipe, o menino que era do Banco do Nordeste, quando a gente foi falar de grupo de economia solidária, que a gente precisava de dinheiro para os grupos de mulheres, ele disse, não, aqui na FAPTEC e tal, tem dinheiro, traga para cá que a gente vai aplicar tecnologia. E até agora ninguém foi lá. Mas a gente até outra proposta. Isso. Sempre coloca essa parte de tecnologia. Esse bem como financiar sai. Então pronto, então bem como. Pronto, então assim. Tira o financiar, troca por fomentar, porque dá um. Fomentar. Pesquisas e trabalhos. Pronto. Desenvolvimento de tecnologia. Você diz em vez de desenvolvimento? Não, ao invés de financiar. Bem como fomentar pesquisas e trabalhos voltados para a economia solidária. Justo? Vamos relê-lo. Vamos ler. Re. Pessoal. Desenvolvimento de programa de formação interdisciplinar e continuado. Por que eu não troco logo o início também, assim, desenvolver ou alguma coisa desse tipo, porque dá uma ideia de ação, né? A gente vai fazer depois para todos, tá? Tá. Todos os que forem as prioridades vão... Isso, da sistematização. Voltando. Desenvolver programa de formação. Hein? Fomentar, estimular. É porque justamente se a gente botar fomentar desenvolvimento do programa, é como se ele ainda tivesse que ser pensado e tudo mais, não? Como se ele já existisse. Mas eu acho que fomentar. O que já está é só reagrupar? Bom. E aí, desenvolve ou fomenta? Desenvolve. Pronto. A plenária ganhou. Então, desenvolver programa de formação interdisciplinar e continuado. Mas peraí, vamos permitir que ela conclua, porque senão... E continuado que possibilite a construção gradual e permanente da identidade grupal,
o fortalecimento das relações e da autogestão dos empreendimentos solidários, respeitando a cultura local, para todos os envolvidos, todos os atores envolvidos, bem como fomentar pesquisas e trabalhos voltados para a economia solidária. Assim como. Tem duas. Tem duas. Aí tem que Agora é desvendar. nova. Eu acho que falar todos os envolvidos é melhor não falar nada, né? Não? Se quiser estar falando todos os envolvidos, eu acho que falar todos fica redundante. Dos empreendimentos. Pô, os empreendimentos a gente já quer entrar no contexto. Não, assim, eu acho, ou se for possível, em vez de colocar todos, ou não colocar esse pedaço, ou explica pra quem é. Eu acho que deveria citar. Não da forma como estava, associação, cooperativa, grupo informal, poderia ser empreendimento, gestores, formadores. Os três eixos. E estudantes. Estudantes. Assessoria, gestores. A gente precisa pensar também, pessoal, da economia solidária para fora. E ampliar. Se ficar só nos 3 segmentos, a gente não consegue. Porque essa proposta, ela estimula a participação. Essa proposta do momento, ela estimula quando você não trabalha a formação técnica específica de empreendimento, ela se estende. Essa proposta, ela se estende para a preocupação da formação fora do âmbito do que a gente chama de movimento de economia solidária, né? Por exemplo, a Senais tem um convênio com a Universidade do Ceará, a Universidade do Caraú, na cidade de Sobral, e lá a proposta foi, além de trabalhar a questão de incubação, né, fortalecimento e de incubação também foi, entrou no projeto a formação de professores, né, a proposta de inclusão da economia solidária na disciplina na universidade, né, uma disciplina na universidade. Então, o fomento que a gente não vai citar, o fomento para os empreendimentos, né, a gente fala fomento também no âmbito mais geral, para exatamente levar a questão da formação para fora também do nosso ambiente, desse ambiente que a gente está presente. Então, isso também é importante. Eu acho que na verdade a cota é estudante, né? Formadores e estudantes. Então, assim, no caso, quando ela fala, a gente fala que já tem que ter esse contexto. Os 3 eixos, o tripé do gestor, dos empreendimentos, dos gestores e do... Empreendimentos, gestores e os formadores, né? A gente falar os estudantes. Justo, ao invés de estar associação, junto o tripé mesmo e estudantes. Então, lê de novo agora para vamos ler de novo. Precisa ler até as pessoas não, a gente vai até água mole pedradura. Desenvolver. Isso. Está embaixo. Aqui, ó, desenvolver programa de formação interdisciplinar e continuado que possibilite a construção gradual e permanente da identidade grupal, o fortalecimento das relações e da autogestão dos empreendimentos, gestores, formadores e estudantes, bem como fomentar pesquisas e trabalhos voltados para a economia solidária. Pronto, essa última parte eu acho que deve ir junto lá com a tecnologia. Financiamento, essas coisas. Não, a gente tirou financiamento e tal e... Corta um pedaço da pesquisa. É isso. Essa é a questão dos estudantes. O desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos econômicos solidários, além da tecnologia, acho que também é necessário fazer avaliação. Promover o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos solidários, fomentando... Esse aqui, financiamento? Fomentando pesquisas e trabalhos desenvolvidos. Acho. Cadê a tesoura? Quando fala nos estudantes, seria melhor especificar que nível de estudante?
Primeiro grau, segundo grau? Ou todos eles? Ou todos eles. Ele não disse que nem estudante. Então, os estudantes, todos eles. Porque estudante. Desde o primário, por exemplo? Nas escolas, assim, a gente vai se... Dentro da própria escola, né? Sonho de educação. Isso, não são de educação de ideias. Não é assim que a gente faz quando a gente chega no ensino básico e quer falar sobre como economizar, como poupar e tal, a gente não vai para aqueles exemplos. Agora mesmo com a questão da sustentabilidade na agressão ao meio ambiente, a gente não já está na base, lá no início, ensinando as crianças que aquelas velhas pesquisas que a gente fazia na escola de botar o grãozinho para germinar dentro do milho, ou o milho dentro do algodão, molhado, a gente não está voltando a essas práticas que tinham sido esquecidas. Então é justamente isso. São coisas pequenas que a gente vai fazer com que a coisa cresça junto. É a formação não dentro da formalidade da educação. Justo. Quando a gente pega um projeto já em andamento, pronto, dentro do projeto em andamento, dentro da grade curricular da situação pedagógica da escola, isso não impede que o fórum estadual, que quem quer que seja que esteja fomentando aquilo ali, a secretaria estadual, o que for, dê uma chegadinha lá, veja como é que pode se somar, já no programa existente. Na questão da violência, a gente se soma ao Paz na Escola. Entendeu? Trocando 6 por meia dúzia. Em vez de estudantes, colocar educandos. E aí, educadores e educandos. Educadores e educandos. Pronto. Educadores e educandos. Faz aí, educadores e educandos. A gente botar em cima do estudante. Tá justo? Lê de novo? Sim. Lê pra lá e pra cá ou só um som? Pra cá. Tá. 1. Ó, essa aí é uma proposta. Promover o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos solidários, fomentando pesquisas e trabalhos voltados para a economia solidária. Prego batido e ponta virada. Hã? Prego batido e ponta virada. Isso. Não? Desvira a ponta. Desvirou minha ponta. Suspende. Porque, pessoal, esse desenvolvimento, o desenvolvimento de tecnologia não necessariamente é tecnologia no contexto da economia solidária. Ela vai ser aplicada na economia solidária, mas ela pode vir de várias áreas. Então, eu posso ter uma tecnologia ligada a sei lá, alguma coisa. Deixa eu ver assim, utilização das tecnologias existentes, promover o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos solidários, fomentando pesquisas e trabalhos voltados para a Ecosol. Não, é esse fomentando que não é. E o fomento à pesquisa e trabalhos voltados à Aproveitando? porque se colocar, deixa eu tentar esclarecer, se colocar como está, parece que eu só vou pesquisar tecnologia em empreendimento de economia solidária. Ora, se eu quero desenvolver a tecnologia para os empreendimentos, eu tenho que buscar onde não tem essa tecnologia para levar para os empreendimentos. Em outras situações, eu vou trabalhar o empreendimento para desenvolver com eles a tecnologia. Entendeu? Mas tem situações em que eu vou ter que buscar fora do contexto dos empreendimentos para trazer, entendeu? Promover o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos solidários, fomento pesquisas e fomento a pesquisa e trabalhos. Não. Porque já que a gente não vai voltar só para a economia solidária, ou a gente foca no voltar para a economia solidária? Então, será que fomenta ciência, tecnologia e inovação? É. O que a gente tem que agrupar a ideia que ela trouxe, que está lá. Vamos lá. Promover o desenvolvimento, estava assim antes, promover o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos solidários, fomentando a pesquisas e trabalhos voltados para a Ecosol. Aí vamos fazer uma releitura. Promover o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos solidários e fomento a pesquisas e trabalhos. E fomento a pesquisa e sai o trabalho. Meio perdido aí no espaço. Trabalho. Sai fora. Então ficou promover o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos solidários e fomento a pesquisas. As pesquisas. E aí?
Mas A a gente pesquisa. também pode colocar a extensão, por exemplo, o modelo da incubação, ele está ligado a um projeto de extensão nas universidades. Então, a gente focando só na pesquisa, a gente perde um pouco do tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, se a gente colocar um, seria interessante colocar o outro também. Eu Até também porque que a pesquisa e gente tá extensão. trabalhando a tecnologia dentro da incubação nas Mas universidades. aí está falando especificamente do desenvolvimento tecnológico, não? Sim, mas aí a gente também pode colocar a extensão, porque tem também projetos sociais dentro da extensão. E também tem tecnologias novas que usam a extensão. Como É através da extensão que a tecnologia vai ser acessada pelo... Então, mas eu acho que eu completaria do ensino, dos institutos de ensino superior. Porque a gente está Eu estou falando do ensino já na superior, né? formação. Só que É isso? Nós estamos falando? Dos institutos de ensino superior que nós estamos falando? Sim, a gente está focando em tecnologia. A gente está falando da forma mais... Tá, Tati, o que foi que você ouviu do rapaz? Que tem tecnologias que vocês não estavam financiando mais, não foi assim? Não, o que ele falou foi o seguinte, que faz a releitura. O PRONINC, pessoal, que é o Programa Nacional... O PRONINC vocês conhecem, né? O PRONINC tem mais de 10 anos e tem financiado o quê? Incubação de empreendimento de economia solidária. Aquele trabalho que tem o professor com sua equipe de estudantes que vão nos empreendimentos, normalmente vão fazer formação em economia solidária e fazer o acompanhamento. A maioria das vezes as equipes são ou da área social, né? Tem gente de administração também, como o pessoal aqui da UFBA, mas não tem nas incubadoras muita gente da área de tecnologia. Tem engenheiro de pesca, por exemplo, trabalhando com os pescadores. Um exemplo, desenvolvendo algum produto. E o que acontece? A FINEP, por muitos anos, financiou esse programa, porque eles tinham um direcionamento voltado para a tecnologia social. Só que hoje... Que não exclui a tecnologia que nós estamos discutindo aqui. Isso, não exclui. Mas para eles, hoje em dia, a política da FINEP atual não incorpora tecnologia social. Não, é tecnologia, ponto. Tecnologia no modelo mais tradicional. Inovação tecnológica. Inovação tecnológica. Então, o que ocorre? O PRONINC, eles estão terminando de fechar os últimos projetos. Isso deu baque para as incubadoras, que perdeu essa fonte de financiamento. Mas, por outro lado, ele disse, eu não posso financiar incubação como era feito antes, mas eu posso financiar desenvolvimento tecnológico para os empreendimentos. Se você tiver algum projeto, se vocês tiverem projetos, eles anunciaram no encontro de incubadoras de 2012. Não. Então, esse ano, 2013, que foi quando deu essa notícia, foi aquele quase a choradeira lá. Quando chegou esse ano, ele disse que do ano passado para cá, quando ele anunciou que tinha recurso para investir em tecnologia, nada aconteceu. Não chegou um projeto de uma incubadora do Brasil que estivesse voltado para o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos. Por que isso aconteceu? É muito grave. Isso é uma coisa muito grave. Você ter recurso para investir em tecnologia, empreendimento precisando que seja desenvolvido esse aspecto e as universidades não darem conta disso, estando trabalhando com a economia solidária há mais de 10 anos. O primeiro PRONINC é de 98. Mas o grande problema, às vezes, é a comunicação. A própria universidade, às vezes, não divulga. Mas eles sabiam, isso foi anunciado no encontro das incubadoras do Brasil, em 2013. E não chegou lá nenhum projeto. Pode ser que algumas tenham, porque eu sei que algumas incubadoras têm. Mas você acha que isso foi sabotagem? Não, eu acho que o que eu estou falando, por que eu estou falando isso? O fato é que, hoje em dia, pessoal, para a economia, para os empreendimentos avançarem, é importante pensar no aspecto tecnológico. Porque já está se fazendo o mesmo há muito tempo. Claro que a tecnologia social também, como a experiência que Leninha traz ontem do armazém, é uma tecnologia social que está sendo desenvolvida e que está trazendo resultados para lá, para o território. Não estou negando a importância disso, não. A gente reconhece. Mas é importante também avançar
Então, por isso que eu acho que nós temos que especificar tecnologia que são social. institutos de ensino Tecnologia. superior. Nós queremos institutos federais, Pura. universidades Desenvolvimento públicas tecnológico. a serviço da inovação tecnológica. Queremos que dialogue com o setor da engenharia, com o setor da química, da física. superior para completar. Que também insere validação tecnológica, né? A gente estava aqui comentando, mas a gente vai socializar. Tudo isso aí nada mais é do que uma tradução de linguagem. Porque a gente está tão bitolado, tão que nem aquele negocinho aqui, naquele mundinho quadrado da gente, na questão da tecnologia social, que a gente está esquecendo que a tecnologia, ela abrange, ela sai do campo social, como ela disse, o engenheiro de pesca, de produção de pesca, porque a gente está com as colônias aí, com mais pescador na terra do que peixe no mar, se multiplicando por causa do bendito do defeso, mas a gente esquece que tem aqueles que querem desenvolver, que quer que venha um estudo, que aprimore o seu saber fazer. Isso é tecnologia. A gente tem o pessoal do mel aí, tudo triste, tudo tal, por causa de abelha que está morrendo, não sei quem que não está produzindo, quando na verdade o pessoal que está na questão agroecológica, ou uma extensão que tem eu esqueço o nomezinho que dá, que ele tem tecnologia para desenvolver um bom trabalho. É isso que a gente está só traduzir, trazer, sair, tirar o raio do nome social e coisa, porque o que acontece, a gente sempre é visto na economia solidária, a economia solidária é um programa social e não é isso que a gente quer. A gente quer que a economia solidária seja um programa de economia mesmo. Portanto, em cima do que você estava falando, teve um exemplo agora interessante. Um cidadão, isso no plano plurianual, eu contactei com ele. E me surpreendeu, aquele lá de Afonso Bezerra. Arimateia. Ele está em Arimateia, com colônia, com as colmeias de abelha do Gênio Lápis, com meia seca, que você está dizendo que está morrendo, e ele dizendo que produziu, em média, 30 quilos de mel por colmeia. Eu vou focar no que Roberto Marinho disse aqui. Foi tirado, que estava praticamente já aonde a gente queria a lei, e aí a bancada do pecuário foi lá, mexeu e puxou e engavetou. É isso, porque mexeu no sistema financeiro. Então, ou a gente deixa de ser os coitadinhos para tomar corpo e dizer a gente existe como economia, como disse o colega que foi aluno do professor Porcígia, que também era economista, que não está aqui mais, que ele falou na questão da economia, que são economistas, porque é uma coisa que veio diagnosticada por um economista. Entendeu? Então a gente tem que realmente focar isso aí. Eu queria só fazer uma reflexão sobre umas coisas que nós, às vezes, gestores públicos, a gente consegue visualizar o macro. Em determinado momento a gente tem até um diagnóstico muito preciso de várias coisas e a gente comete alguns erros bem clássicos, que é daquela coisa. Nós temos recursos para tal coisa, mas não tem ninguém apresentando projetos. Eu estive na reunião da Conferência Nacional de Universidade, de gestores públicos dentro da Conferência Universitária em 2010. E uma das coisas que eu fui voto vencido, apesar de apresentar, como vou apresentar aqui agora, o que aconteceu, foi que, no fundo, na Constituição do Fundo, do Sistema Nacional de Universidade e do Fundo de Universidade, tinha lá uma discussão que a gente fazia, que uma prerrogativa era que só poderia acessar o fundo através de projetos, tem que ser edital e chamadas. E ontem, Milton Barbosa chegou aqui e disse assim, não, nós temos que ter um centro de serviços para poder atender a demanda da universidade e não necessariamente ficar esperando lançar editais e chamadas. Aí agora vocês vejam bem qual é a situação que nós estamos discutindo aqui e cai justamente nisso. A FINEP, que é um órgão que é ligado ao governo federal, que tem recursos, que já tem uma visão macro do que é necessário para poder fazer a atividade universitária, que é trabalhar com tecnologias mais apropriadas e não simplesmente só fazer assessoramento e incubação, que é uma coisa que é o trivial da universidade. E ela não consegue perceber que, se não existe universidade ou institutos de ensino para poder fazer isso, alguém tem que fazer. E aí o que a gente faz? Culpa a universidade, que trabalha com assessoria e apoio, né? E culpa os empreendimentos que também não querem acessar isso porque acham que não é necessário para a vida deles.
Então a gente vai ficar fazendo o seguinte, a gente vai ficar fazendo correndo atrás do rabo. conferências, dizendo assim, ó, nós temos recurso para poder financiar um trabalho muito maior com os empreendimentos, não tem quem faça assessoria para apresentar projetos. Ora, se os empreendimentos não aprenderam, não perceberam nem que na sua região tem uma atividade para desenvolver, nós, gestores públicos, não conseguimos indicar, ou não conseguimos verificar, nós temos mapas e muitas coisas diagnosticadas, não conseguimos fazer isso, a gente fica jogando sempre a culpa em alguém. Eu acho que a FINEP está totalmente equivocada nesse processo. Eu tenho muito recurso, trago projetos. De quê? Quem? Se não tem ninguém para fazer, faça e dê exemplo. Então, entrega um plano piloto e saia cortando o Brasil todinho, dizendo assim, ó, universidade, o FRN, vem cá, venha fazer isso aqui, é assim que se faz. Quem é mais? Qual é o entrave? Mas não é a função. Não é a função dele. Aí é que está. Não é a função de quem nesse país de fazer alguma atividade. O proponente não vai fazer isso. É isso que está. No Brasil tem muita coisa assim. Eu tenho dinheiro, a função é sua. Aí você não faz, eu não faço, ninguém faz. A gente fica fazendo. Coloque aí, vamos fazer projeto, fazer projeto. E a gente fica o tempo todo sem fazer absolutamente nada. Os recursos sem ser. Eu realmente... Vem só, em cima do que Milton falou, Milton disse uma coisa certa. Por que o empreendimento solidário ele não busca? Porque quando você lança um edital, você lança uma chamada, a lista do que precisa é tão grande que o cara não tem. Capacidade de chegar. A capacidade de chegar lá, porque ele não sabe fazer o projeto, ele não tem quem faz, é aquela história, ele não sabe o que é. É aí agora onde a gente está. Se você tem assessoria, você consegue. Justo. Pronto. O APL 3 lá em Sergipe. 3 milhões, não sei quantos mil lá. Começou em 7 milhões, agora tem 3 milhões, já está no 3. Mas o número de projetos apresentados por causa da exigência é tão grande. E quando eu vou falar com as meninas de Cláudio, se você quiser vir para cá sentar comigo, eu faço. Mas sozinho tem condições não, porque eu já tentei tantas vezes e não consigo. Está entendendo? O que Milton disse de um guarda-chuva, que na verdade é um projeto guarda-chuva, para que os empreendimentos possam acessar mais fácil, é a desburocratização que a gente quer. Então, Milton está certo. Se eu tenho um centro, se eu tenho alguém que recebe o recurso e vai repassar, e de que forma vai ser feito, mas ele é quem vai pensar e vai ser mais fácil o acesso pelo empreendimento, tá ótimo, tá certo. Porque se a gente ficar na história da chamada pública e na chamada do edital, tchau, esqueça, ninguém vai conseguir chegar. Mas se for dinheiro público, você tem determinadas regras que você não consegue burlar. Mas se você tem um centro de formação, se você tem um centro de comercialização, um centro público, que ele concorre àquele edital ao danado do... que é o tendão de Aquiles e o medo do bicho-papão do Sicov, certo? Sicov, eu tenho troca. Não, eu sei, vamos só voltar para o eixo, mas depois a gente volta. O companheiro achou um caminho. É só uma proposta para uma delas que está colocada. Promover junto aos institutos de ensino superior e de pesquisa, ensino superior entendido, institutos federais, universidades, e de pesquisa, pensando em Brapa e outras organizações de pesquisa, promover junto aos institutos de ensino e pesquisa, junto aos institutos de ensino superior e de pesquisa, o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos de economia solidária. Ponto. É isso? É isso? Contempla? Segundo turno. Repete aí, segundo turno. Segundo turno. Promover, junto aos institutos de ensino superior e pesquisa, os institutos de ensino superior são o Instituto Federal, as universidades. E o de pesquisa é tipo Embrapa, por exemplo, é o Instituto de Pesquisa. O Reinaldo deu uma sugestão. Não, está dizendo que o Instituto também, além da universidade, é um instituto tecnológico, não. É de ensino superior. É superior. Talvez pudesse colocar de ensino superior tecnológico, então, isso. Olha, então eu colocaria, completaria aqui, ó. Institutos de ensino superior. Instituições.
instituições, particular queira fazer isso, que eu acho ó, instituições de ensino superior, tecnológicos e de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos de economia solidária. Quer repetir? Que repita de novo? Terceiro turno. Terceiro turno. Promover, junto às instituições de ensino superior, de tecnológicos e de pesquisa, o desenvolvimento tecnológico dos empreendimentos. É isso? Deu para entender? E aí, quem levanta a mão por si? Não, porque esses dois tecnológicos aí pode criar uma confusão. Não, tem dois tecnológicos, né? Mas aí, aí também a preciosidade mas o que nós estamos falando é que o tecnológico aqui é uma instituição tecnológica, que aí nós estamos contemplando os institutos federais. Tá? O outro é agregar a tecnologia no produto do empreendimento, agregar valor tal, e colocá-lo numa situação de viabilidade, né? De competitividade. De sobrevivência. Ok, gente? É isso? Então, partir para a segunda. Qual que é o segundo agora? É aquele lá. Qual? Isso aqui. Promover a formação em economia solidária para empreendimentos, de economia solidária, para educadores, educandos e gestores de políticas públicas. Esse era o primeiro ponto, voltou agora. Esse é o segundo. Não confundi ninguém, era o primeiro ponto. Isso. Então, aqui na verdade está colocando promover a formação. Promover a formação. Saiu? Não, era que ela estava com... Esse virou 3. Esse aqui tá... Esse é o 3 agora. Esse aí. Ela trabalhou nele, aquilo ali. Eu abandonei aquele. Esse aqui? Abandonou. Não. Tira o segundo, tira o 2, tira o 2. Não, a direita. Aí, tira aí. Arranca. Esse aqui, ó. Tá. Esse era o ponto 1. Desenvolver. Desenvolver a. Pra você, porque tá. Tá arriscado. Eu acho que só que riscou, não uma vista. Desenvolver programas programas de formação interdisciplinar e continuada que possibilitem a construção gradual e permanente da identidade grupal, o fortalecimento das relações e da autogestão dos empreendimentos, respeitando a cultura local. Ficou até em local, pronto. Para empreendimentos, gestores, educadores e educandos. É desnecessária essa parte aí. Ficou. Ponto. Onde ficou só em local mesmo. Pronto. Respeitando a cultura local, para? Pelo menos foi assim que tinha ficado. Foi discutido. Não fala pra quem então? Não, porque fica. Todo mundo. Já está mais do que. Respeitando a cultura local, ponto. Tá. O outro, esse O outro. Quer de novo? Tatiana. Oi. Desenvolver programas de formação não teria que ser em economia solidária? Sim, não precisa. Não, essa parte estava mantida, ó. Estava colocando gestores, entidades de apoio, empreendimentos, educandos e educados, não foi? Ele falou educandos e educadores. Foi o que ele falou, que estava mantido. Aí nesse caso aí, Tatiana, precisa de Escreve isso em outro lugar, não visualiza melhor, não? Porque ela tá mexendo esse papel aqui pra saber o que eu escrevi. Então, deixa eu só te... Ó, precisa ter isso aqui, ó. Que possibilite a construção gratuita da precisa ter isso. Só? Desenvolvimento de programas. Já começa até o tic-tac, mas elas pedem, eu acho, vai entregar. Como é que é? O tic-tac é o friso moderno hoje, fazer tic-tac.
Acho que poderia ficar assim, botar esse objetivo lá no final. Desenvolver programa de formação que possa permitir a construção de Promover. Gente, olha, mais uma proposta da ação para ver, vai. Promover ou desenvolver, já até estou trocando, falando uma coisa e falando outra. Foco na luz. atenção, ação, Desenvolver programas de formação em economia solidária para empreendimentos, gestores, educadores e educantes, de forma interdisciplinar e continuada, que possibilitem a construção gradual e permanente da identidade grupal, o fortalecimento das relações e da autogestão dos empreendimentos, respeitando a cultura local. Entendeu? Ponto. Esse último aqui, a proposta que eu trouxe é a seguinte: garantir, esse é o do assessoramento técnico, garantir assessoria técnica de forma contínua, permanente e universal e de qualidade para os empreendimentos econômicos solidários, considerando que a educação em economia solidária deve contemplar a formação técnica, política, interpessoal, gerencial, étnica, de acordo com os princípios da economia solidária. Ok. Certo? Não foi o número 3. 4. Discussão de qualidade, tá dizendo, porque tudo que a gente pede é com qualidade, né? Vai frisar só esse ponto com qualidade. Eu tiraria. Repita aí. Tirar a É melhor botar qualidade em tudo do que tirar a qualidade. Não, mas é que a gente frisou aí de qualidade, como se a gente nunca quisesse qualidade de outras redundante isso aí, né? coisas. Quer dizer, Tá não posso entendendo? Universal, Tira a Tira a qualidade. qualidade. É mesmo que a gente pede a quantidade. As palavras têm que ser cortadas. Quanto menos palavras, mais objetivo. Tem que ter a qualidade, mas não aí no texto. Pois é, mas tudo que a gente pede aqui é com A qualidade. qualidade no serviço, tá? Não, dessa não vai. Não, aqui 3. Eu queria fazer a proposta pro... Vocês pediram, mas não pediu com qualidade. Já vocês. Não, Ó, pessoal. então, esse aqui tirou qualidade, ficou, né? Fechou? Beleza. Vê de novo, vê de novo. Terminou o eixo 3? Quase. Garantir assessoria técnica de forma contínua, permanente e universal para os empreendimentos econômicos solidários, considerando que a educação em economia solidária deve contemplar a formação técnica, política, interpessoal, gerencial, étnica, de acordo com os princípios da economia solidária. Gerencial, aqui tem que ter uma vírgula, étnica e de acordo com os princípios da economia solidária. Pronto. Ok, gente? Ok. Tá ok? Hã? Quem cala consente. Considerando que a economia solidária, lá embaixo, de acordo com os princípios da economia solidária. Está dizendo os princípios e depois diz de novo como se fosse. Mas aqui em cima não são os princípios, não. Aqui é porque muitas vezes Considerando é que a educação e a economia solidária deve contemplar formação técnica, política, interpessoal, gerencial, étnica. São áreas, né? É porque para a pessoa não pensar só na formação política ou só na formação técnica. Não, mas não é isso que eu estava dizendo, que tem economia É até redundante colocar aqui. Mas, ô Tati, eu concordo com E de o acordo Fih, com os porque princípios? você tem uma formação gerencial sem princípios de economia solidária e tem uma formação gerencial com princípios de economia solidária. E o que a gente quer? Com princípios. Por isso que eu acho que tem que ficar. Então, poderia talvez ficar gerencial com os princípios de economia solidária e tirar toda essa coisa étnica, interpessoal. Não acho. Porque isso aí, eu acho que aqui está firmando um pouco até a ideia do que a gente está falando de assessoramento técnico em economia solidária. E a gente pensar assistência técnica, por exemplo, Não, técnica, mas vai técnica. muito na área técnica produtiva. Então, E mas quando a é gente fala em técnica. assessoramento técnico para a economia solidária, não é só gerencial, não é só técnico,
não é só técnica produtiva, não é só formação sociopolítica. Entendi, mas o que está me incomodando é outro, é o étnica. Sabe, eu acho que o étnica, sabe assim, eu não acho que o único problema do mundo é étnico. Sabe assim, então não tem que se colocar. Tem muitos outros problemas. Se fosse esse, propondo alguma coisa para muita gente, é melhor que seja redundante do que então seria técnico, gerencial e político. E técnico, gerencial. É técnica, política, interpessoal, gerencial e gerencial. Técnica, política, interpessoal e gerencial. Tá. Tira ética. Então tira o étnico. Tá com comunicação. Ok? Um assessoramento holístico. Ética. Mas aí também é outro Se não fosse antes, né? Pessoal, olha, a terceira questão que estava sendo colocada é sobre a questão da comunicação, né? Então, eu estou entendendo que a ideia é que a terceira tangente seria sobre comunicação. E aí eu acho... Hã? Não, Terceira. Né? Tem uma, duas, três, quatro. É a quarta? Tá. Então Terceira. essa quarta aqui eu acho que ela dá conta, ela é bem objetiva. Eu acho que é duas coisas. Criar uma política pública para a formação de uma rede de divulgação e comunicação de economia solidária. Ela está falando de conteúdo, de comunicação, e está falando que tem que criar o canal. Porque esse canal que nós temos tradicional da mídia não é o canal que é virar espaço para a economia solidária. Então eu vou repetir. Criar uma política pública para a formação de uma rede de divulgação e comunicação de economia solidária. A nossa dificuldade é que falta comunicação da economia solidária. E uma dificuldade é que a rede que existe hoje para divulgar não vai divulgar, mesmo se a gente fizesse essa comunicação. É isso? Dá conta? Essas duas frasezinhas? Dá conta? Então é só mudar o verbo aqui para o infinitivo criar. Então, fechou, né? Escreve de novo no texto. Alguém quer um cafezinho? Com leite. Não, gente, vocês estão muito dispersos. Toma um café igual, rápido, aí a gente organiza esse aqui. Pode ser que a gente vai passar agora pro quarto. O quarto vai demorar tanto quanto o três. O quarto deve ser mais fácil, que é o plano institucional. Né? Por exemplo, uma que é o plano nacional, deve estar entre as prioridades. Né? Você queria logo terminar? Não, eu acho melhor a gente dar uma pausa. Até pelo rendimento.